Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também naturalmente os seus assessores, os serviços, e cumprimento o Dr. Oscar Gaspar, Presidente da Direção da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada. Vamos iniciar os trabalhos de hoje e da ordem do dia consta esta primeira audição, exatamente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada. Relembro a grelha de tempos. O grupo parlamentar requerente é o grupo parlamentar do Partido Socialista. Dispõe de 4 minutos, seguidos de 4 minutos de resposta sua, Soutor. E depois todos os grupos parlamentares dispõem de 4 minutos com uma resposta conjunta que andará à volta depois dos 20 minutos, mais ou menos dos 20 minutos. Depois uma segunda volta de 1 minuto para qualquer dúvida que os grupos parlamentares ainda possam ter para uma resposta conjunta do Dr. Oscar Gaspar. Estamos esclarecidos sobre a grelha de tempos. Esta audição insere-se no requerimento do Partido Socialista no âmbito do processo de reflexão que contribua para o desenvolvimento e implementação de uma estratégia que mude o paradigma organizacional dos cuidados agudos ou agudizados em Portugal. Muito bem, sendo assim, estamos esclarecidos e vamos iniciar então a audição. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os seus deputados, e em especial o Dr. Oscar Gaspar, Presidente da Associação de Hospitalização Privada em Portugal. Primeiro queria agradecer a presença do Soutor e da sua instituição nesta audição que o Grupo Parlamentar do PS pediu, e aproveito para o felicitar pelo recente desempenho de funções ao nível europeu, por aquilo que eu percebi. Portanto, queria lhe dizer que vemos isso com muito interesse e com muita atenção. A nossa reflexão tem essencialmente a ver com o facto de querermos dar um contributo por parte da Assembleia da República, que não se esgota apenas ao nível do Governo, daquilo que tem a ver com a organização e o funcionamento daquilo que tem a ver com os nossos serviços de urgência. É nesse quadro que temos estado a ouvir um conjunto de entidades sobre esse tema e achamos que era muito importante ouvir a vossa associação. Há temas que são temas que nos parecem absolutamente essenciais neste debate e que têm a ver, desde logo, com a existência de uma coordenação e de um planeamento ao nível central no nosso país, e pensamos que a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde pode dar um contributo positivo precisamente nesse aspecto, porque estamos a falar de algo que é uma prestação de um serviço de urgência em todo o país, mas também a possibilidade e a necessidade que o Serviço Nacional de Saúde tem de poder também colaborar com outras instituições, quer elas sejam de âmbito privado, quer sejam de âmbito social, porque entendemos que é dessa forma que conseguimos juntar todos os esforços para o melhor objetivo, que é prestar o melhor serviço, um serviço de qualidade a todos os portugueses que procuram o setor da saúde. É nesse quadro que esta audição faz sentido e, para além de gostarmos de ter a vossa percepção, a percepção do que é que podemos colaborar, podemos contribuir em termos de reforço, há uma questão que eu gostava também de ter da parte da associação e que tem a ver com a formação de profissionais. Hoje em dia, nomeadamente ao nível do pessoal médico, aquilo que é a formação do internato existe apenas ou existe uma forma maioritária, muito maioritária, o apenas não seria correto estar a dizer isso, em instituições que têm do Serviço Nacional de Saúde. A pergunta que eu colocava, em primeiro lugar, tem a ver precisamente com isso. Até que ponto a hospitalização privada em Portugal está disponível, não apenas para ter os médicos formados no fim quer do período da licenciatura, quer do internato do ano comum, quer do internato da especialidade, a trabalharem no setor, mas que estão disponíveis para reforçar essa capacidade formativa precisamente ao nível da hospitalização privada. Depois, outra questão que me parece também muito relevante era ter da vossa parte
a indicação e a percepção do que é que instituições privadas da área da saúde estão disponíveis para dar um reforço naquilo que tem a ver com a disponibilidade de meios nesta área, na área da urgência. Finalmente, um tema que tem sido abordado, que nestas discussões já com outras entidades, tem a ver qual a vossa percepção sobre a necessidade de criação de uma especialidade ao nível da emergência, ao nível médico. Mas estes temas de recursos humanos que eu coloquei e as questões que eu coloquei até agora foram questões essencialmente a ver com a carreira médica, mas gostava de ter a mesma percepção, quer ao nível da capacidade formativa, quer ao nível da disponibilidade, nas outras profissões, nomeadamente os seus enfermeiros, também na outra parte que também é tão relevante daquilo que são os serviços que estão disponibilizados. Sr. Presidente, era isto apenas e agradeço antecipadamente ao Dr. Óscar Gaspar as respostas às questões que foram colocadas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Seguros Sanches. Para responder, 4 minutos, o Sr. Dr. Óscar Gaspar. Depois, no fim das próximas intervenções, disporá depois de cerca de 20 minutos, mas 4 minutos para responder, Sr. Doutor. Faça favor, dou-lhe a palavra. Bem, Sr. Presidente, muito obrigado. Cumprimento todas e todos os senhores deputados. Começo por dizer que é para nós um gosto, uma satisfação poder contribuir para este debate. Fazemos-lo com toda a vontade e para nós é importante o reconhecimento de sermos uma voz que pode ter aqui também algum contributo a dar. Apesar disso, permita-me começar aqui por uma pequena retificação. Eu vi que o requerimento para a minha audição identificava-me como Presidente da Associação Nacional dos Administradores Hospitalares Privados. Não é assim, portanto, eu sou Presidente da Associação Portuguesa da Hospitalização Privada e aproveito esta correção para dizer que, enfim, a minha associação tem 50 anos, aproveito depois para deixar aqui ao Sr. Presidente uma série dos livros que nós lançámos com os 50 anos. Começámos por ser o grêmio das casas de saúde, nos tempos em que, de facto, não havia hospitais privados, portanto, não estávamos a falar de instituições muito diferenciadas, mas hoje não é assim. E, portanto, não sou Presidente da Associação Nacional dos Administradores Hospitalares Privados, portanto, não sou administrador hospitalar, primeiro. Esta Associação de Administradores Hospitalares Privados não existe e, com toda a franqueza, não faz falta. Quer dizer, há uma Associação Portuguesa dos Administradores e são dos administradores hospitalares. Os administradores hospitalares são do público, são do privado, são da área social, sejam do que for. Na mesma linha, e esta gostava que fosse uma tónica da minha intervenção, eu não vejo aqui os hospitais privados de um lado e os hospitais públicos do outro. Nós somos hospitais, somos instituições de prestação de cuidados de saúde, temos formas de trabalhar diferentes, mas a verdade é que todos nós contribuímos para aquilo que é a satisfação das necessidades de saúde dos portugueses. E foi também nesse sentido que eu li esta interpelação, que é encontrarmos aqui algumas soluções em conjunto. Portanto, esta questão da convergência de esforços, do meu ponto de vista, é muito, muito importante e também reitero que o senhor deputado Jorge Seguros Sanches falou bastante na questão da colaboração. Eu acho que é uma boa tónica. Já agora, à parte, agradecer-lhe a referência à minha eleição no âmbito da Associação Europeia da Hospitalização Privada. Só com esta nota, os problemas que nós discutimos em Portugal e que vamos com toda a certeza discutir na próxima hora não são só de Portugal. Nós estamos a ter estas mesmas discussões, por exemplo, sobre recursos humanos em França, na Alemanha, na Áustria, em Itália e, portanto, são preocupações de conjunto. Todos sabemos que a saúde é uma matéria de competência dos Estados-membros, mas a verdade é que há preocupações comuns e há também uma preocupação da Comissão Europeia em relação a isso. Em relação às questões específicas do Sr. Deputado, começar pela questão exatamente da formação. Sr. Deputado, desde logo, quando se diz que
que nós vamos buscar profissionais de saúde, nomeadamente médicos, a universidades públicas. A verdade é que, como sabem, até agora não há médicos que sejam formados por universidades privadas ou não públicas. Portanto, só temos o curso da Católica, que tem o segundo ano, e agora foi aprovado o curso também na Universidade de Fernando Pessoa, que nós registramos com muito agrado. Não entendíamos porque é que Portugal era o único país da Europa que não tinha formação de médicos do lado das universidades privadas. Não há nenhuma razão técnica, científica e eu até diria ideológica para essa questão e, portanto, espero bem que haja também por aí um aumento de oferta. Depois, só uma última palavra, Sr. Presidente. Enfim, o tempo está mesmo a esgotar-se para dizer duas coisas. Em primeiro lugar, nós queremos, de facto, colaborar com o Serviço Nacional de Saúde, colaborar em termos do Sistema Nacional de Saúde. Mas, em rigor, nós, para colaborarmos, também temos que ter aqui abertura e tem que haver, do outro lado, a manifestação de vontade para colaborar. O que é que quero dizer com isto? E depois, com certeza, que especificaremos, mas, por exemplo, no caso concreto das urgências, não há, que eu saiba, não houve até hoje em Portugal, nenhuma área, nenhuma linha de ligação, de articulação entre aquilo que são os hospitais do SNS e instituições privadas ou da área social. E podemos discutir se deve haver, mas a verdade é que não há. Portanto, aquilo que são as colaborações, digamos, institucionalizadas entre os diversos setores, tem a ver com o combate às listas de espera cirúrgicas, no caso dos hospitais privados, tem a ver também com o combate às listas de espera em termos de consultas de especialidade, no caso das misericórdias, e tem a ver com meios complementares de diagnóstico. E estas são as áreas típicas. Agora, tendo sido detectada uma lacuna, e eu penso que a preocupação faz sentido, podemos obviamente conversar em que termos é que podemos avançar para outro tipo de colaboração. Muito obrigado, Sr. Dr. Óscar Gaspar. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma interpelação à mesa, claro. Uma interpelação à mesa, com certeza, embora não seja a mesa Faça favor, já percebi o que é que vai falar. Já sei do que vai falar. Mas diga. Naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do PS, pedir desculpa ao Sr. Presidente pela imprecisão do termo que utilizamos no requerimento. A forma não foi a adequada, mas a substância era aquela que pretendíamos e o que gostaríamos que mais relevasse. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Eu, aliás, tive o cuidado de não lhe chamar aquilo que o Partido Socialista lhe chamou. Mas... Já me chamaram nomes piores. Sim, acredito também a mim. Muito bem. Vamos continuar então esta audição. Muito obrigado, Sr. Dr. Óscar Gaspar. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Rui Cristina. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, Dr. Óscar Gaspar. Aproveito para lhe agradecer aqui a sua presença aqui hoje no Parlamento. A APHP, enquanto associação que representa os hospitais privados, tem um papel fundamental nesta reflexão que nos traz aqui hoje. Basta analisar os grandes números da atividade hospitalar privada em Portugal e que vale sempre a pena relembrar. Os hospitais privados são atualmente cerca de 130, têm mais de 11 mil camas de internamento, realizam anualmente mais de 8,5 milhões de consultas médicas e 340 mil cirurgias e asseguram quase 2 milhões de episódios de urgência. Quer isto dizer que os hospitais privados somam ao Serviço Nacional de Saúde um muito significativo aumento da atividade, com mais de 1/5 total das consultas, cerca de metade das cirurgias e quase 1/3 das urgências. Ora bem, ao contrário de outros, o PSD vê nestes números a base de uma sã e profícua possibilidade de colaboração entre setores, em que o grande beneficiário da mesma pode e deve ser o utente, a pessoa, o utilizador dos serviços de saúde, independentemente da natureza jurídica da propriedade destes. A articulação entre estes setores pode, pois, ser, na perspectiva do Partido Social Democrata, um fator fundamental para melhorar os níveis de saúde da população portuguesa,
começando por lhes facilitar o acesso aos serviços de medicina preventiva, curativa, paliativa, quando for o caso disso. E o confronto entre setores, a guerra de trincheiras entre público, privado e social, que alguns, infelizmente, fomentam, apenas prejudica os cidadãos e, em particular, os doentes mais fragilizados. A garantia do acesso e da liberdade de escolha são aspectos fundamentais de um sistema de saúde humanizado, moderno e eficiente, mas também aqui uma condição para a efetividade do próprio direito à proteção de saúde. Em termos mais concretos, sabemos que o problema das urgências em Portugal começa muito antes, desde logo nos cuidados primários, em que temos hoje cerca de 1,6 milhões de portugueses sem médico de família, um aumento de quase 50% relativamente a 2015, em que esse número era cerca de 1.044.000, isto apesar do Sr. Primeiro-Ministro António Costa ter prometido em 2016 que 2017 seria o ano em que todos os portugueses teriam um médico de família. Por isso, para o Partido Social Democrata, a redução da procura das urgências passa por melhorar o funcionamento dos cuidados de saúde primários, por uma maior aposta na integração entre cuidados primários e hospitalares, uma maior colaboração entre o setor público, privado e social, substituindo aqui a concorrência pela complementariedade. E, finalmente, também pela valorização dos profissionais de saúde, em especial médicos e enfermeiros. Mas o que pergunto é simplesmente o seguinte, Sr. Presidente: que propostas tem a AP-HP para alterar o paradigma da organização das urgências, orientando também os utilizadores do sistema para um acesso mais assente nos cuidados programados? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão. Faça favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, Sr. Óscar Gaspar, muito bem-vindo a esta Comissão. Em nome do Grupo Parlamentar do Chega, apresento-lhe os meus cumprimentos e, em si, na Associação Portuguesa de Hospitalização Privada. Estamos aqui hoje para tentar trazer uma nova luz para mudar o paradigma organizacional dos cuidados agudos e agudizados em Portugal, a pedido do PS, e, portanto, todos nós estamos muito preocupados, em todos os partidos, com aquilo que está a acontecer em Portugal nos cuidados agudos e agudizados, ou seja, nas urgências. E o que é facto, Sr. Óscar Gaspar, é que nas notícias que temos vindo nos últimos anos, o grande caos das urgências não tem sido na hospitalização privada. O Sr. está aqui a representar os 130 hospitais de hospitalização privada e, portanto, uma vez que é o sistema, o SNS, que está no caos das urgências e a fechar serviços por todo o país, o que nós gostávamos que o Sr. Óscar Gaspar nos dissesse hoje é o que é que estão a fazer de bem para que isso não esteja a acontecer na hospitalização privada. E, portanto, o que nós queremos aqui hoje é aprender com a experiência da hospitalização privada, uma vez que não podemos dizer que atende pouco a população, porque neste momento em Portugal já existe cerca de 4 milhões de portugueses que ou têm um subsistema de saúde como a ADSE ou têm um seguro de saúde, portanto é já cerca de 40% da população portuguesa que, no limite, recorre à hospitalização privada nos seus episódios de urgência e, portanto, a primeira pergunta é, Sr. o que é que estão a fazer de bem para não terem 14 horas de espera, 15 horas de espera, 20 horas de espera? O que é que estão a fazer de bem para não terem filas de ambulâncias à porta dos hospitais privados? O que é que estão a fazer de bem para motivarem os vossos profissionais de saúde? Porque, de facto, o que nós temos que assentar aqui é na liberdade de escolha. E em Portugal o sistema de saúde tem 3 pilares, o pilar público, o pilar social e o pilar privado. E, portanto, a liberdade de escolha, num contexto de cobertura universal, tem que ser, de facto, um vetor fundamental para colocar todo o sistema de saúde ao serviço do paciente. E não só ao serviço do paciente, mas também ao serviço do profissional de saúde. Porque nós tivemos aqui, a semana passada, nesta Comissão, o Dr. Xavier Barreto, que disse o seguinte, e vou citar: os contratos não são competitivos para captar profissionais de saúde face ao setor privado, face ao estrangeiro. E isto referindo-se o Dr. Xavier Barreto
ao SNS. Portanto, o segundo bloco de perguntas que lhe deixo, Sr. Doutor, é o que é que estão a fazer de bem nos recursos humanos, na captação de profissionais de saúde, para de facto estar a haver esta mobilização total de profissionais de saúde do SNS para o setor privado. Alguma coisa deverão estar a fazer de bem? Quais são as condições de trabalho que estão a proporcionar aos profissionais de saúde? Que tipo de contratos, mais-valias e prémios de produtividade ou prémios de carreira é que estão a implementar nas instituições que representa, que estão de facto a conseguir captar a liberdade de escolha, não só dos pacientes, mas também a liberdade de escolha dos profissionais de saúde. Também o Dr. Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, endereçou essa mesma preocupação, que é a fuga de profissionais de saúde para o setor privado e para o setor público, e para o estrangeiro, do setor público. O terceiro bloco de perguntas que lhe gostava de pôr, Sr. Doutor, era face às urgências, e não só às urgências, mas também a todas as unidades de saúde, é a postura da entidade reguladora de saúde. Nós sabemos que existem desigualdades nos processos de licenciamento das unidades de saúde, as públicas e as privadas. Existem as públicas, com as quais a ERS é altamente permissiva e nulamente fiscalizadora, e depois existem todas as outras unidades de saúde, para as quais a entidade reguladora de saúde é altamente fiscalizadora e punitiva. Aliás, sabemos mesmo que as unidades públicas estão dispensadas de cumprirem as formalidades de segurança e licenciamento a que as unidades privadas estão sujeitas. Gostava que confirmasse esta informação e, na sua opinião, porque é que isso acontece? Achamos que num país membro da União Europeia, as condições de segurança física dos hospitais, independentemente da sua natureza pública, privada ou social, têm que ser idênticas, porque se queremos um Estado regulador e com intervenção no mercado, as condições do jogo têm que ser iguais para todos. E deixo-lhe estas primeiras perguntas. Muito obrigado, Sr. Doutor. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faça favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados, cumprimento os serviços da Comissão e, naturalmente, um cumprimento especial ao Dr. Óscar Gaspar, a quem agradeço a presença aqui na Comissão de Saúde. Estas audições foram, como já foi explicado, foram requeridas pelo PS no âmbito de uma nova estratégia para os serviços de urgência. É bom que tenhamos chegado a 2023 e que se tenha percebido que os serviços de urgência no SNS não estão a responder como deviam. Isto é um problema que tem sido recorrente, já não é um problema novo, já não é um problema que se agravava normalmente e que já sabíamos há anos que se agravava no verão, que se agravava na altura do Natal, mas a verdade é que cada vez mais temos este problema e assistimos a este problema em várias alturas do ano. Portanto, aqui o que nós estamos a tentar perceber com estas audições é de que forma, e é aqui que gostava de começar por lhe perguntar, o que é que se passa nos serviços de urgência, neste caso do SNS, de onde é que isto começou, e o que é que eventualmente se pode fazer, porque no caso da Iniciativa Liberal nós obviamente temos vindo a defender, se calhar mais do que ninguém, que todo o modelo de sistema de saúde que temos deve ser alvo de uma reforma profunda. Obviamente, consideramos que aqui o setor privado e o setor social deviam funcionar pura e simplesmente em concorrência com o SNS. Devíamos ter um sistema integrado em que houvesse liberdade de escolha das pessoas e que deveria ser indiferente quem era o dono do hospital para o cidadão comum. Nós, mais do que ninguém, temos falado nisto. Portanto, aqui a minha pergunta é se o setor privado tem ou não esta capacidade para funcionar em pé de igualdade, em concorrência, em transparência com o Serviço Nacional de Saúde. Porque, obviamente, já percebemos que não é no SNS apenas que nós vamos ter a resposta que precisamos para termos um verdadeiro acesso universal aos cuidados de saúde. E o que temos assistido normalmente é que temos aqui medidas pontuais que não resolvem o problema, portanto, está na altura de pensarmos todo o sistema como um todo de forma a responder às pessoas. E gostava neste ponto de pegar aqui no exemplo do que está a ser feito para as urgências de ginecologia e obstetrícia no SNS, em que há aqui um plano de rotatividade das maternidades, portanto, gostava de perceber se
como é que olha para isto? Como é que encara? E obviamente nós, em Lisboa, nós sabemos que já existe uma grande percentagem de nascimentos que são feitos nos hospitais privados. Portanto, mais uma vez, como é que nós podíamos ter aqui uma articulação verdadeira e vou voltar a dizer, uma concorrência entre o privado e o SNS, de forma a que, mais uma vez, para as pessoas seja indiferente. As pessoas querem uma resposta e é indiferente, ou deveria ser indiferente, quem é o dono do hospital. E relativamente também aqui a esta questão das urgências e das maternidades, no início do mês o diretor executivo do SNS falou aqui que estariam a ser delineadas regras para todo o sistema de saúde e que até podiam implicar o fecho ou o encerramento de algumas maternidades privadas. Obviamente que tanto o setor público, privado e social têm que cumprir as mesmas regras, não tem que existir aqui nenhum tipo de diferença, obviamente todos somos pela qualidade e pela segurança dos cuidados de saúde, mas parece-me estranho que seja o diretor executivo do SNS a delinear regras para o setor privado. Portanto, eu gostava de lhe perguntar se não existe aqui uma confusão de competências e quem é que efetivamente deveria delinear estas regras. Depois também gostava de falar relativamente à questão dos profissionais de saúde, porque fala-se, uma das grandes dificuldades do SNS e nos problemas que tem a ver com a retenção e com a captação de profissionais de saúde e, obviamente, temos uma faixa do espectro político que culpa os hospitais privados por esta situação. E a verdade é que as pessoas procuram as melhores condições de trabalho, quer dizer, qualquer um de nós procura melhores condições de trabalho. Portanto, eu gostava de que falasse um bocadinho sobre isto e que nos explicasse porque é que os hospitais privados teoricamente, têm uma maior capacidade de retenção e de atração de profissionais de saúde. Portanto, o que é que fazem de diferente? O que é que fazem de diferente que o SNS não está a fazer para captar? Porque, obviamente, os hospitais privados não são aqui o bicho-papão do sistema de saúde. Não andam aqui com o objetivo de andar a roubar, entre aspas, médicos ao Serviço Nacional de Saúde. Portanto, gostava que falasse sobre isto. E, mais uma vez, e para terminar, gostava só rapidamente, no âmbito dos cuidados de saúde primários, vou falar de uma proposta que tem sido muito conhecida da Iniciativa Liberal, que tem a ver com a implementação das USFs do modelo C. E mais uma vez aqui, porque olha-se para este modelo, para estas soluções, como mais uma vez uma privatização dos cuidados de saúde. Portanto, eu gostava de perceber a sua opinião, porque de facto continuamos a demonizar a forma como os hospitais privados e a saúde privada poderia colaborar em igualdade de circunstâncias com o SNS, pura e simplesmente por um preconceito ideológico que nós não compreendemos. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Muito obrigado. Dou a palavra ao Sr. Deputado, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias. Faça favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar o Dr. Óscar Gaspar, Presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada. É clara aquilo que é a apreciação que nós teremos relativamente à abordagem do Serviço Nacional de Saúde. Nós somos uns claros defensores do Serviço Nacional de Saúde, o que não implica, ao contrário do que muitas das vezes é transmitido, a ideia de que o PCP está contra a iniciativa privada. A iniciativa privada fará o seu caminho e o seu investimento. Agora, aquilo que nós não defendemos é que por essa via exista uma degradação da resposta pública. Faz espécie a qualquer um que sempre que alguém defende o Serviço Nacional de Saúde como o PCP defende é preconceito ideológico. Quem defende o negócio da saúde não há preconceito ideológico. Portanto, não vamos discutir esta matéria, vamos assim aproveitar para refletir sobre aquilo que aqui está em causa. Sr. Presidente, de facto, há algumas matérias que nós rejeitamos. Aliás, a ideia que aqui já foi transmitida por alguns grupos parlamentares da competitividade entre público e privado, rejeitamos. Tudo isso só leva à degradação, principalmente a resposta pública, até naquilo que é o cumprimento da própria Constituição da República e da Lei de Base da Saúde, que vem esclarecer já a própria Constituição. Faz referência a que quem deve servir
em termos é o Serviço Nacional de Saúde, deve servir a resposta em termos da resposta de saúde, independentemente das condições económicas e sociais dos cidadãos, mas a tal supletividade que a Lei de Bases da Saúde prevê é algo que não deve, supletividade e que deve ser temporária, é algo que deve ser cumprida. Mas, em concreto, gostaria de fazer aqui uma reflexão que tem a ver com o facto de estar a encerrar urgências, o facto de estar a encerrar serviços com a argumentação da segurança clínica. É muitas vezes dito que, por via da falta de segurança clínica, por haver poucos doentes, poucos utentes, é necessário concentrar e encerrar serviços. Ora, esta questão é naturalmente para nós uma pescadinha de rabo na boca, ou seja, se há poucos serviços públicos, naturalmente leva ao despovoamento, o despovoamento cada vez menos a população a precisar daqueles serviços públicos. Mas há aqui uma situação que nós ficamos com muita dúvida. E vou dar o exemplo. O anterior Ministro Correia de Campos encerrou cerca de 20 maternidades públicas pelo simples facto de não ter um número de partos da tal segurança clínica de 1.500. Eu gostaria que o Sr. Presidente me dissesse quantas unidades privadas têm 1.500 partos ano. Dos 130 hospitais, é que há uma coisa que nós não conhecemos e gostaríamos de conhecer. Há muito pouca transparência por parte da hospitalização privada. Nós não conhecemos o número de profissionais que existem, quantos médicos existem a tempo inteiro, quantos médicos existem nos serviços, efetivamente, por exemplo, a questão que tem a ver com as urgências. Os serviços de urgência especializados privados, nos hospitais privados, normalmente não estão identificados por essa forma, por essa via. Não estão identificados, estão integrados na urgência geral. E por essa via nós também não temos identificação se estão ou não estão a cumprir os rácios que são definidos para o número de partos e para a população que supostamente deverão servir. Nesse sentido, o argumento, Sr. Presidente, o argumento que serve para encerrar serviços privados não serve para impedir o negócio, neste caso, o negócio da doença, neste caso, o negócio do privado. Portanto, ou seja, o critério da segurança clínica que está a levar e conduzir ao encerramento de respostas públicas não é aplicado nos serviços privados, onde não cumpre os tais critérios e os tais rácios. E, portanto, quer os critérios de números de segurança clínica, porque eu gostaria de saber, nesses hospitais onde são feitos partos, quantos hospitais atingem 1.000 partos? Quantos hospitais atingem 500 partos por ano? Portanto, era uma reflexão que eu gostava de saber. Há uma outra questão que nós temos também trazido aqui, tem a ver, e já que estava a falar da questão da segurança clínica e das urgências obstétricas, para terminar, tem a ver com a preocupação, a preocupante número e aumento e taxa de cesarianas que acontece no privado. É, de facto, algo muito preocupante, e, nomeadamente, sendo que os últimos dados que nos aparecem, e nós temos sempre muita dificuldade em conhecer esses dados, porque não temos acesso a essa informação, a percentagem ronda os 80% de cesarianas. A taxa de cesarianas implica um risco acrescido, quer para a mãe, quer para a criança, o bebê, e, portanto, têm sido implementadas medidas nos serviços públicos de redução da taxa de cesariana. No privado, o que é que está a ser feito para que esta taxa seja efetivamente reduzida, porque é lá que é crescente o aumento, tendo em consideração, até porque um parto eutócito tem um custo, um parto cesariana tem um outro custo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Para responder, o Sr. Dr. Oscar Gaspar dispõe de 16 minutos com a tolerância necessária para poder responder tranquilamente a todas as perguntas e às reflexões. Não, mas lá chegará. Muito obrigado, Sr. Obrigado, Sr. Presidente. Bom,
Duas ou três notas, se me permitem, de enquadramento antes de ir às questões em concreto. Como todos sabem, Portugal tem um sistema de saúde que é um sistema beverigiano, de base semelhante àquela que tem Inglaterra depois da Segunda Guerra Mundial, e, portanto, temos um SNS que é basicamente financiado pelo Orçamento de Estado e tipicamente, a maior parte da prestação de cuidados de saúde é feita no setor público. Sem prejuízo desta gênese do sistema, a verdade é que nós temos, neste momento, 50% dos portugueses que têm uma segunda cobertura de saúde. E eu não me atrevo, para ser intelectualmente honesto, eu não sei se são 50% que têm ou não, porque há pessoas que terão terceiras coberturas, mas a verdade é que há mais de 5 milhões de pessoas que têm ou seguros privados de saúde ou um subsistema de saúde, dos quais a ADSE é 1.300.000, depois os subsistemas da PSP, da GNR e dos militares são mais 200 e tal mil, e há ainda alguns subsistemas privados. E, portanto, quer isto dizer que, embora todos nós, portugueses, e felizmente nós até temos um sistema que é bastante generoso, mesmo em relação a estrangeiros, e até indo... Senhores deputados, depois tem uma segunda volta para, se quiserem pôr alguma questão, e até podem dispor, depois vamos fazer um pequeno intervalo, se quiserem continuar a conversa no café, pode-se continuar. Faça favor, doutor. Bom, então vamos aos números. Os últimos números, enfim, se alguém tiver mais atualizados, podemos falar deles, mas os últimos números públicos são os seguintes. Seguros privados de saúde em Portugal, 3.200.914 pessoas. SAMs, portanto, os subsistemas dos bancários, 133.500 pessoas. Outros subsistemas privados, à volta de 130.000 pessoas. E subsistemas públicos, temos a ADSE com mais de 1.300.000, temos a SAD da PSP com 76.323, temos a SAD da GNR com 114.451 e temos o ADM dos militares com 106.876. E, portanto, temos, de facto, aqui mais de 5 milhões de pessoas que têm uma segunda cobertura de saúde. E diga-se de passagem, nomeadamente esta questão mais reconhecida publicamente, que é dos subsistemas públicos e nomeadamente da ADSE, as senhoras e os senhores deputados sabem, estas pessoas descontam 3,5% do seu salário mensal para ter esta cobertura adicional de saúde. E, portanto, são pessoas que estão disponíveis, de forma consciente, para abdicar de parte do seu salário para terem acesso além do SNS, porque para o SNS todos nós temos. E, portanto, estas pessoas estão a pagar para poderem ir aos hospitais privados, aos hospitais das misericórdias, aos meios também de ambulatórios privados. E, portanto, a verdade é que, à data de hoje, 2023, nós temos um sistema que é um sistema misto. É um sistema, de facto, de base beverigiana, mas é um sistema misto, quer em termos da prestação de cuidados de saúde, como em termos do financiamento dos cuidados de saúde. E, portanto, nós, à data de hoje, temos uma realidade em que, como já foi referido, cerca de 1/3 da capacidade hospitalar do país é dos hospitais privados, com diferenças bastante significativas em termos territoriais, diria. Por exemplo, aqui em Lisboa, mais de 50% das camas hospitalares são dos hospitais privados. Aliás, voltarei à questão das maternidades, mas também já foi dito, por exemplo, em relação aos partos, os hospitais privados cá em Lisboa são responsáveis por mais de 10 mil partos, só em basicamente 3 hospitais desta região. Agora, também gostava de dizer o seguinte, para não ficar, às vezes há aqui um mito que o privado cresce à custa do público. Este gráfico é um gráfico do INE, não é um gráfico meu, e tem a ver com a evolução do público e do privado. Ainda a semana passada saíram dados do SNS. O SNS está a crescer. O SNS cresce todos os anos. Portanto, a capacidade do SNS e a atividade assistencial do SNS tem crescido.
Agora, a questão é que o crescimento do SNS fica aquém do crescimento da procura de cuidados de saúde em Portugal. E é nesta linha que os privados têm vindo a colmatar aquilo que são necessidades de saúde. E, portanto, não é pelo facto dos hospitais privados e do ambulatório privado estar a crescer que há uma redução da atividade do SNS, repito. Não, o SNS está a fazer mais e nós também estamos a fazer mais. E é verdade, também, os números do INE, o que dizem é que, de facto, a nossa taxa de crescimento tem sido superior, mas também, enfim, a nossa base de início era bastante mais baixa e, portanto, nós estamos a crescer mais do que o público, mas estamos a crescer. E já agora, enfim, uma resposta também rápida ao Sr. Deputado do Partido Comunista Português, e depois voltarei a outras questões, mas eu rejeito em absoluto a questão da falta de transparência. Quer dizer, o Sr. Deputado tem todos os anos dados do INE em duas publicações, uma em torno do Dia Mundial da Saúde e outra da conta satélite da saúde, que tem toda a informação, por um lado assistencial, de capacidade e de atividade, e por outro financeira, entre as diversas partes do sistema de saúde. No caso da prestação de cuidados de saúde e a questão, por exemplo, dos partos que referiu, os hospitais privados, obviamente, que reportam toda a informação, quer a entidade reguladora da saúde, como a Direção-Geral de Saúde. E, portanto, tenho a certeza absoluta que se os senhores deputados pedirem informação à entidade reguladora ou à DGS, terão toda a informação ao mínimo detalhe. E, portanto, rejeito em absoluto essa questão. Depois houve também aqui algumas questões levantadas por vários dos senhores deputados sobre o SNS e sobre até a questão da direção executiva do SNS. Enfim, eu, como comecei por dizer, estou aqui enquanto Presidente da Associação Portuguesa da Hospitalização Privada, não posso, não quero, não devo estar aqui a meter a foice em seara alheia e estar a referir-me à questão do SNS, a não ser naquilo que tem a ver com as nossas, digamos, com as nossas discussões em comum. Apesar de tudo, permitam-me este comentário, eu sou daqueles que saudou a criação da direção executiva do SNS. Penso que pode ter um impacto bastante significativo dentro do próprio SNS, em termos da articulação de serviços, uma maior coordenação da atividade, mas digo também com esta à vontade público, porque eu vejo, posso estar enganado e estaremos aqui para falar sobre isso, mas eu vejo a criação da direção executiva do SNS como uma reforma muito importante na própria arquitetura do sistema de saúde. Se cumprir aquilo que são as expectativas, eu penso que finalmente teremos uma entidade que permite separar aquilo que é a prestação de cuidados de saúde do financiamento da saúde. E, portanto, podemos ter dentro do Ministério da Saúde uma entidade responsável pelo financiamento, que será, porventura, a CSS, e, portanto, responsável pela contratualização dos cuidados de saúde com quem entender, com quem necessitar, e depois temos uma entidade responsável pela prestação propriamente dita do SNS, portanto, prestação de cuidados de saúde de entidades públicas, e essa entidade será a direção executiva do SNS. E, portanto, também respondendo, não à parte à senhora deputada da Iniciativa Liberal, não vejo que, penso que foi a senhora deputada da Iniciativa Liberal, não vejo a direção, sim, não vejo a direção executiva com nenhuma competência para estar a emitir diretrizes em relação aos cuidados de saúde privados. As suas competências é em relação ao SNS. Dito isto, e já agora, portanto, em relação à direção executiva do SNS, porque é que nós também reputamos como muito importante esta separação de papéis que, aliás, já esteve prevista por diversas vezes em programas eleitorais do Partido Socialista, do Partido Social Democrata e de outras entidades. O próprio Tribunal de Contas, o próprio Conselho de Finanças Públicas, tem vindo a alertar que, se não houver aqui sim uma questão de transparência, de uma contratualização, digamos, justa, adequada, de acordo com a estrutura de custos dos hospitais, há aqui um desvirtuamento das relações financeiras. E estou a falar só da parte do SNS, depois já passamos para o privado. O que é que eu quero dizer com isto? Nós, semana passada, tivemos a execução orçamental do SNS em 2022.
e vemos que há um déficit de 1.000 milhões de euros, como vimos que houve um déficit de 1.200 milhões de euros em 2021. E a questão acontece, não é por nenhum desregramento, não é por não é por haver um desperdício dentro do SNS. Há estes déficits, toda a gente o sabe, porque a base da contratualização não é uma base correta. E, portanto, há um subfinanciamento à partida e há de facto, uma suborçamentação em termos da globalidade. Isto impacta diretamente, obviamente, nos hospitais do SNS, em todo o SNS, mas isto tem repercussões em todo o sistema. Porque eu também rejeito aquela ideia de que os problemas do SNS são bons para o privado. Não é assim, senhores deputados, não é assim. Nós vivemos verdadeiramente num cluster em que, quando as partes funcionam bem, é bom para todas as partes. E quando há partes que funcionam mal, tem impacto em todas as partes. Só para vos dar dois exemplos muito claros. Se o SNS estiver estruturalmente, não é um ano ou dois, mas estiver estruturalmente subfinanciado, temos, obviamente, problemas com pagamentos em atraso, como é óbvio em muitos anos em Portugal. Quando nós temos, de facto, um subfinanciamento, quer dizer que, e não sou eu que o digo, é o Conselho de Finanças Públicas, temos uma contratualização por ato, se quiserem, o GDHs, que depois serve também de referência à contratualização com privados, que são valores administrativos, não têm a ver com aquilo que é a atual estrutura de custos da prestação de cuidados de saúde, seja no público, seja no privado. E, portanto, há aqui um desvirtuamento contratual, administrativo, que depois contamina não só em termos internos, mas também na relação com a área pública e com a área social. Dito isto, Sr. Presidente, se me permite então tentar aqui responder mais diretamente a alguns dos senhores deputados. Enfim, começar na intervenção inicial não disse ao Sr. Deputado Jorge Seguros Santos a questão peço desculpa, Sr. Deputado. A questão da formação, e estava aqui à procura de uma informação específica. Nós, neste momento, os hospitais privados já têm uma componente significativa digamos, refraseando. A nossa participação na formação médica já não é negligenciável. Só para lhe dar o exemplo de um dos grupos, que é o que tenho aqui à mão. Idoneidade total, pneumologia, endocrinologia, ginecologia obstetrícia, radiologia, cirurgia geral, anestesiologia, medicina interna, medicina intensiva, neurologia, anatomia patológica e pediatria. Este é um dos grupos. Podia dar-lhe exemplos de outros grupos. Aquilo que acontece também na área da formação é que, porventura, só agora é que estamos a chegar a um momento de uma nova maturidade das partes do sistema de saúde. Aquilo que estamos a assistir em 2023 não era possível há 20 anos atrás ou há 25 anos atrás. E, portanto, temos hoje uma realidade com a qual os privados têm que gerir, mas eu penso que as outras entidades, nomeadamente o SNS, o Ministério da Saúde, também têm que, e o Ministério, se quiser, da Ciência e Tecnologia, também têm que enquadrar. Hoje, de facto, os hospitais privados, ou alguns dos hospitais privados, os grupos mais diferenciados, têm capacidades, competências, seja em termos de recursos humanos, como em termos de recursos técnicos, para dar aqui um maior contributo à formação, quer à formação inicial, como à formação especializada. E esse penso que é um bom repto para todas as partes, seja da parte privada, seja a parte pública. Registro, por exemplo, que ainda agora, muito recentemente, na avaliação dos centros académicos clínicos, houve um grupo associado a uma universidade, um grupo privado aliado a uma universidade que teve uma das melhores avaliações e, portanto, este caminho vai-se fazendo. Hoje, de facto, a realidade é totalmente distinta de há uns anos atrás. Depois, o Sr. Deputado Rui Cristina, eu alinho muito consigo quando diz que há aqui, por vezes, uma guerra de trincheiras e rejeita, assim como eu também a rejeito. Acho que não faz nenhum tipo de sentido
e lamento imenso que esta guerra a trincheiras tão mal tenha feito à saúde em Portugal, em algumas circunstâncias. E para dar um caso concreto, bastante referido nas últimas semanas, a questão das PPPs é uma questão, a todos os títulos, do meu ponto de vista, lamentável, nomeadamente em termos do erário público e da gestão do sistema de saúde. Enfim, e o senhor deputado do Partido Comunista Português sabe bem, por exemplo, que o Partido Comunista Português tinha a Câmara de Louros e sabe a importância que teve o novo Hospital de Louros para aquela população. E portanto, quando nós ouvimos também o Partido Social Democrata como, enfim, maior partido da oposição, mas também um partido com as mais amplas responsabilidades políticas, também em termos autárquicos, sabe qual é a situação em Braga e aquilo que aconteceu na PPP e no pós-PPP. E, portanto, quando defendemos aqui a sustentabilidade do sistema de saúde, não podemos depois abdicar, perder aqui algumas ferramentas que tínhamos que permitiam uma melhoria dos cuidados de saúde, um aumento do acesso e uma poupança para o Estado. Em relação às questões concretas das urgências, também partilhar convosco uma questão específica, mas que temos levantado por diversas vezes. A questão, por exemplo, do funcionamento do INEM e da relação do INEM com os serviços de urgência. Os senhores deputados, reparem, há pouco disse que havia mais de 3 milhões de pessoas com seguro de saúde, mas há muitos outros seguros, nomeadamente de acidentes de trabalho, de prática desportiva. E, portanto, nós temos alguma dificuldade em perceber como é que, por exemplo, uma creche, um centro infantil, é obrigado a ter seguro para todas as crianças. Não é? Portanto, tem que ter um seguro privado. E há uma criança que tem um problema, racha a cabeça, enfim, parte uma perna, ou quer que seja. Tem que se chamar o INEM. E o INEM obrigatoriamente leva a criança para a urgência do hospital público. Quando a creche tem um seguro e, portanto, e os pais até podem admitir e querer, em termos de direito da opção, que a criança fosse tratada num hospital privado. E, portanto, nós em vez de estarmos a aliviar os serviços, de urgência dos hospitais públicos para aquilo que é absolutamente necessário, não, estamos a sobrecarregá-los com aquilo que eventualmente não era necessário. E já agora, enfim, eu sei que os senhores deputados conhecem bem a realidade, mas só também à parte, como sabem, o INEM nem sequer tem nenhum tipo de financiamento da parte do Orçamento do Estado, é totalmente financiado por parte dos prémios de seguros. Ainda assim, canaliza, portanto, sobrecarrega totalmente os hospitais públicos, as urgências dos hospitais públicos, independentemente de ser necessário ou não ser necessário. Também perguntou o Sr. Deputado do Partido Social Democrata em relação às USFs de modelo C. Deixem-me recordar que a sua previsão legal data de 2007, portanto não era suposto haver também aqui nenhuma questão político-ideológica, se é que me faço entender. E, portanto, essa possibilidade está prevista desde 2007. Curiosamente, o próprio Tribunal de Contas já veio alertar em mais do que um relatório que é incompreensível como é que, havendo essa possibilidade e havendo claramente mais de 1 milhão de portugueses sem médicos de família, porque é que não se recorre a um instrumento legal e eu acho que era um bom desafio também para colocar algumas entidades, era fazermos essa cobertura. Porque também, com toda a franqueza, os senhores e os senhores deputados sabem, há hoje muitos portugueses que recorrem aos hospitais privados, não por questões, digamos, de âmbito tradicional hospitalar, mas por questões de cuidados de saúde primários. Quer dizer, os hospitais privados têm médicos assistentes que, de facto, acabam por cuidar de todas as questões de saúde dos cidadãos, desde as questões da prevenção até à referenciação mais avançada. E, portanto, é esta lógica, este partir de algumas paredes, de alguns silos e pensarmos o sistema como um todo que faz sentido. Porque, com toda a franqueza, se não houvesse esse tipo de respostas, tenho a certeza que uma boa parte da população
que não tem médico de família teria outro tipo de exigência e de reação se não a tivesse a encontrar resposta por outra via. Depois, Sr. Presidente, eu peço-lhe aqui tolerância para mais 3 ou 4 minutos, pode ser? Em relação às questões colocadas pelo Sr. Deputado Pedro Frazão, colocou diversas questões. Permita-me aqui salientar duas ou três. Vamos ver. Eu considero que os hospitais públicos e os hospitais privados não têm as mesmas responsabilidades e não têm que ter as mesmas responsabilidades. A sua lógica de funcionamento é distinta e, portanto, para ser mais concreto, quando se diz a direção executiva do SNS diz, bom, nós vamos manter a maternidade em Bragança por uma questão de coesão territorial e coesão social. Obviamente que isto é serviço público, puro e duro. E, portanto, isto tem que ser assumido, essa responsabilidade tem que ser assumida pelo Estado, independentemente depois do Estado querer ou não contratualizar, mas tem que ser o Estado a assumi-la. Questão diferente é quando há, de facto, condições de pôr em uma oferta mais ampla de serviços para que haja liberdade de escolha dos cidadãos. E já agora, outra situação bastante curiosa que evoluiu recentemente, não só em Portugal, mas também no estrangeiro. A primeira questão, quando se pergunta às pessoas porque é que têm um seguro de saúde, a primeira resposta é sempre acesso. As pessoas querem ter uma consulta a tempo e horas, querem ter acesso a uma cirurgia. Mas também, cada vez mais, a segunda questão que colocam é uma questão de direito de escolha, liberdade de escolha. A pessoa não quer ir a um ortopedista. A pessoa quer ir àquele ortopedista. A pessoa não quer uma consulta de uma especialidade. A pessoa quer ir ao seu hospital, que é o seu hospital em que tem ali uma determinada fidelização. E isto é muito, muito relevante. Depois, a questão que levanta em relação à entidade reguladora da saúde e mais em concreto ao licenciamento. Sr. Deputado, eu lamento de facto dizer, mas os únicos hospitais que são licenciados em Portugal são os hospitais privados. Aliás, alguns dos meus colegas dizem meio a sério e meio a brincar que nós devíamos mudar o nome da associação para a Associação dos Hospitais Licenciados, que é algo que nos distingue. Porque tem toda a razão quando diz a lei, o que define é que as regras de licenciamento são para garantir a segurança e a qualidade da prestação de cuidados. Ora, penso que estamos todos de acordo que a qualidade e a segurança deve existir independentemente do hospital ser público, ser privado ou ser da área social. E, portanto, entendemos que não faz nenhum tipo de sentido que nos sejam impostas regras que parece que não são de licenciamento, mas são de condicionamento à liberdade de empreender na área da saúde. Também, verdade seja dita, senhoras e senhores deputados, tenho a realçar que o senhor Ministro da Saúde emitiu um despacho em dezembro, criando um grupo de trabalho para a revisão das portarias de licenciamento e dando até o prazo até 31 de março para fazer a revisão das 12 portarias de licenciamento das diversas tipologias de cuidados de saúde, e aquilo que nós dissemos, por escrito e desde a primeira hora neste grupo de trabalho, é que, do nosso ponto de vista, há aqui uma questão básica, é que as novas regras têm que ser iguais para todos. Quer dizer, se um quarto tem que ter 12 metros quadrados por questões de segurança e de qualidade, tem que ter 12 metros quadrados para todos os hospitais. E, portanto, não pode ser uma imposição, uma penalização aqui à parte privada. Depois, a senhora deputada Joana Cordeiro, uma das questões muito relevantes que colocou foi em relação aos recursos humanos e tentar aqui desmistificar esta ideia que o problema é o facto dos hospitais privados irem recrutar aos hospitais públicos. Não é assim, quer dizer, há pouco dizia-vos, esta questão dos recursos humanos é uma preocupação mundial, mas muito em particular na Europa.
enfim, vejam por favor o que é que dizem jornais ingleses nas últimas semanas sobre o problema dos enfermeiros neste momento no NHS. Nós temos um problema, faltam-nos recursos humanos, faltam-nos profissionais de saúde, e é um problema que todos nós nos devíamos unir para resolver. Era um problema que já existia antes de 2019 e foi agravado com a Covid, por uma razão muito simples. É que as pessoas, também na área da saúde, os profissionais de saúde, muitos deles começaram a reponderar o seu balanceamento entre a vida profissional e a sua atividade pessoal e a sua vida familiar. O que nos dizem os nossos colegas dos diversos países da Europa é que profissionais que estavam habitualmente a fazer bancos, chamadas horas penosas, hoje em dia dizem assim, bom, eu prefiro fazer um horário 9 to 5 e, portanto, fazer aquilo que tenho que fazer dentro de um horário, digamos, normal, a ter que fazer um horário diferente. Deixem-me dizer isto de outra maneira, nós temos absoluta necessidade de atrair jovens para o setor da saúde. Esta área é uma área bastante difícil. Nós estamos a lidar no dia-a-dia com a saúde e a doença das pessoas, muitas vezes com a vida e a morte. Portanto, são profissões muito exigentes em termos psicológicos, em termos enfim, há aqui médicos à volta desta mesa, há aqui profissionais profissionais de saúde à volta desta mesa. Há aqui uma exigência pessoal muito grande e, portanto, ou nós, enquanto sociedade, enquanto Europa, agarramos este problema de frente ou temos um problema gravíssimo. Desde logo porque há aqui outras duas questões. Como sabem, um profissional de saúde não se forma de um dia para o outro. Precisamos 12 anos para formar um médico ou mais. E depois há aqui uma outra questão, en passant, mas que estamos no Parlamento Português e que também gostaria de partilhar aqui convosco. A nossa percepção na Europa é que em linha com aquilo que defende a Organização Mundial de Saúde, é que é inaceitável algum tipo de brain drain, quer dizer, não é aceitável que os países europeus, quer dizer, os países supostamente mais desenvolvidos, sistematicamente recorramos a outros países menos desenvolvidos para ir lá buscar recursos altamente qualificados, nomeadamente médicos e enfermeiros. E, portanto, há aqui uma responsabilidade nossa, da Europa, de formarmos, de facto, as pessoas. E, portanto, este é o problema, Sra. Deputada. Portanto, não vale a pena andarmos aqui com fantasmas e pensar que agora que o problema é do público e do privado. Não, o problema é este. Reparem na questão que tem sido muito falada até da ginecologia e da obstetrícia. Hoje até temos mais obstetras do que há 20 anos atrás e temos menos partos. A verdade é que o sistema de funcionamento é hoje diferente, quer dizer, e hoje de facto temos falta de uma série de especialidades médicas. Elas não existem no público, mas também não existem no privado, quer dizer, eu não consigo contratar os anestesistas que preciso, eu não consigo contratar os dermatologistas, os pediatras, os psiquiatras e, portanto, nós precisamos de facto de mais pessoas. Dito isto, é para mim também uma verdade clara, isto aplica-se a todas as questões de saúde, mas também se aplicará às questões específicas do tema de hoje, é a questão da gestão dos recursos humanos e das lideranças. E com toda a franqueza aqui, aquilo que nos é dado a conhecer pelas entrevistas que fazemos e por alguns comentários públicos, é que o facto dos profissionais verem nos hospitais privados uma cultura de equipa, de motivação, de formação permanente, é um atrativo. E é um atrativo hoje, como porventura não era há 10 anos atrás, para que esses profissionais, de facto, mesmo à saída das universidades, optem desde logo pelo privado em vez do público. Eu sei que estou a exagerar, Sr. Presidente. Para terminar, Sr. Para terminar. E depois vai ter mais algum tempo. Para terminar, Sr. Presidente, só uma palavra também em relação ao Sr. Deputado do Partido Comunista Português. Enfim, eu comecei por gostar de o ouvir quando disse que o
o Partido Comunista Português defende o SNS, mas não é contra os privados. Eu também sou defensor do SNS, Sr. Deputado, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Agora, depois, no resto da sua intervenção, com franqueza, que parece que o Partido Comunista Português é contra os privados, que parece, com toda a franqueza, por aquilo que disse. Agora, porque, Sr. Deputado, acredito piamente que todos nós à volta desta mesa e os portugueses pretendem melhorias no sistema de saúde português. E até admito que muitos de nós defendamos, de facto, o SNS. E, portanto, as questões não se resolvem tentando arranjar alibis e imputando a uma das partes as responsabilidades. Nós estamos aqui para assumir as responsabilidades, nomeadamente eu, da parte dos hospitais privados. Mas há muito caminho a fazer em conjunto, Sr. Deputado. E, portanto, o SNS tem muitos problemas internos para resolver e alguns deles poderão, com toda a certeza, ser resolvidos em articulação. Sr. Presidente, e com isto me calo, e calo-me com uma declaração do senhor, o atual Presidente, o atual Diretor Executivo do SNS, o professor Fernando Araújo, escreveu, a propósito da luta contra a Covid, escreveu o seguinte num livro editado no ano passado. Manifestou-se uma ausência de política de abertura e diálogo construtivo com parceiros privados e sociais que impossibilitou, em várias fases da crise, uma resposta sustentada nacional, aproveitando toda a oferta em saúde existente. E é isto que está em causa, Sr. Deputado. Eu acredito que, de facto, um diálogo construtivo, transparente, entre as diversas partes, vai permitir ultrapassar uma boa parte dos problemas que temos na saúde em Portugal. Muito obrigado, Sr. Doutor, pelas suas explicações e contributos. Vamos dar início então à segunda ronda, com maior rigor, porque entretanto os participantes da audição seguinte também já se encontram na Assembleia da República. 1 minuto para cada grupo parlamentar, uma resposta em conjunto. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, faça favor, Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço ao Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada os esclarecimentos que nos deu. Queria pedir, e agradeço esses esclarecimentos e agradeço também o sentido de colaboração, de disponibilidade que têm para colaborar connosco. Duas questões que eu acho que era muito importante precisar, e têm as duas a mesma gênese, têm a ver um pouco com alguma percepção estatística. A primeira tem a ver com o seguinte: o Sr. Presidente referiu há pouco a dificuldade em contratar algumas especialidades. Eu vou-lhe dar o exemplo de uma. Em 2021 nasceram na região de Lisboa cerca de 30% de crianças em unidades privadas. Em 2022, quando foi para a definição de especialidades para formação, o número da hospitalização privada nesta região foi de 0. Dos 5 hospitais... Eu vou pedir então ao Sr. Presidente, depois ajuda no tempo. Faça favor. A ARS Lisboa, tivemos em 2021 nasceram 32.751 crianças, 9.343, quase 30% desses nascimentos aconteceram em unidades privadas. Das 5 mais utilizadas, 3 são privadas. E eu acho isto, não tem problema nenhum. A questão tem a ver com a questão que eu lhe tinha colocado há pouco, que tem a ver com a necessidade de que estas instituições privadas tenham também o reverso da medalha, a necessidade de fazer formação, e não estamos a falar de universidades, estamos a falar da formação da especialidade, nomeadamente de ginecologia e obstetrícia, que para 2022 o número foi de 0. E, portanto, o que entendemos é o seguinte: se há um número tão grande de nascimentos nas unidades privadas, parece-nos a nós que, do ponto de vista da formação da especialidade, faz sentido que essa formação seja feita nessas unidades. Mas podia-lhe dar outra especialidade, podia-lhe dar o caso da especialidade de cirurgia, onde uma boa parte das cirurgias, nomeadamente na região de Lisboa e Val do Tejo, são feitas em unidades privadas e depois não há especialidade, a criação da especialidade. Ou seja, não se formam os médicos, que depois o doutor me diz, bem, mas nós vamos precisar de ter especialistas. Mas para terem especialistas temos de ter capacidade de os formar e não apenas na universidade, ao nível daquilo que tem a ver com as especialidades dessas formações. Peço mais uma vez, só mais uma questão. Sobre a questão dos seguros de saúde. Há um número considerável de pessoas em Portugal que têm seguros de saúde. Muitos deles até são de adesão automática. Mas eu acho que é bom para a Comissão nós não nos deixarmos iludir por esta informação. 42% dos portugueses terão seguro de saúde, mas alguns são automáticos. Vou dar um exemplo de um
passa publicidade, o cartão Continente hoje dá um seguro de saúde a cada pessoa. Mas depois quando nós, se me permitem, eu gostava só de concluir. Mas a questão não tem a ver com isso. Se só formos ver a percentagem das garantias que são dadas às pessoas que têm esses seguros, eu gostava de ter a sua opinião. A informação que eu tenho, é de uma pessoa insuspeita, o professor Pita Barros, é que dos 42% dos portugueses que têm seguro de saúde, a cobertura é de apenas 4%. Portanto, não nos iludamos com o número que são muitos portugueses. E aliás, não tem problema nenhum. Mas temos é ter em conta que essa percentagem não é sobre tudo. Não me esquece da ADSE e nem me esquece das pessoas que têm vários seguros, que têm ADSE e que têm seguro de saúde. Eu acho que é um bom debate para termos. Nós não temos tabus sobre isto, mas é um bom tema e eu gostava de ouvir a opinião do Sr. Presidente sobre este tema. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Srs. Deputados. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Rui Cristina. Faça favor, Sr. Deputado. Um minuto. Obrigado, Sr. Presidente. Apraz-me ver aqui um debate tão aceso relativamente à saúde, mas quero-lhe agradecer ao Sr. Dr. Óscar Gaspar pela maneira assertiva que nos respondeu às questões e agradecer-lhe também por nos esclarecer, embora nós já se saiba, porque é público, quantos portugueses têm seguros de saúde, subsistemas de saúde, planos de saúde e coberturas alternativas de saúde. São praticamente 5 milhões de portugueses. É esse o valor que a gente poderemos querer branquear, podemos querer alterar, mas a verdade é esta, pura e dura. Infelizmente, para os portugueses que precisam de aceder aos serviços de saúde. E também, como já nos apercebemos, há aqui partidos que, devido à sua ideologia, continuam a fomentar o confronto entre o público, privado e social. Senhor Deputado, quem mais sofre são claramente os utentes. Temos que pensar nisto e os portugueses. Temos que deixar as ideologias de lado e temos que pôr à frente, em primeiro lugar, as necessidades dos portugueses que tanto precisam do acesso à saúde. Também falou aqui muito bem sobre as PPPs, que claramente houve casos de sucesso. A Braga foi um caso de sucesso, tanto a nível assistencial, como foi proveitoso para o erário público. O Tribunal de Contas tem um relatório onde prova claramente isso, Sr. Deputado, está outra vez a esconder-se atrás da ideologia. Não é esse o nosso caminho. E fica aqui bem claro, uma vez mais, que o PSD é favorável entre a articulação entre o público, o privado e o social, que é um fator fundamental aqui para melhorarmos os níveis de saúde da população portuguesa. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Óscar Gaspar, muito obrigado pelas suas respostas. De facto, vemos aqui o Partido Comunista mais uma vez a dizer que não é contra o setor privado na saúde, mas é, porque eu posso recordar que ainda neste Orçamento de Estado o Partido Comunista Português apresentou a proposta de aditamento número 1612, onde vou ler, proposta que assume a recusa do modelo de parceria público-privada, seja para a construção, seja para a respectiva gestão. E, portanto, é de facto um partido contra a iniciativa privada, mesmo no município de Loures, onde o Hospital Beatriz Ângelo, se não fosse a iniciativa privada e a gestão público-privada, nunca tinha aparecido e não estava a funcionar. E está a funcionar mal. Aliás, nas notícias da semana passada já se demonstrou que o hospital está a funcionar melhor e está a custar mais 53 milhões de euros ao Estado do que custava quando era uma PPP. E quando se fala que a Associação da Hospitalização Privada é pouco transparente, uma associação que nasceu em 1971, portanto que é anterior ao SNS, o PCP esquece que em 2015 esta Assembleia aprovou uma lei, que foi a Lei 104/2015, mandada aprovar pelo Ministro da Saúde,
Dr. Paulo Macedo, que preconizava o quê, Sr. Deputado? Preconizava o Inventário Nacional dos Profissionais de Saúde. Essa lei nunca foi cumprida pela ACSS. Até hoje, estamos em 2023, ainda não foi feito pela ACSS, organismo do Estado, o Inventário Nacional dos Profissionais de Saúde. Portanto, a falta, a ignorância que existe sobre o Inventário Nacional dos Profissionais de Saúde, seja no público, seja no privado, é de total responsabilidade da ACSS. Não venha aqui a sacar responsabilidades a uma associação privada sobre uma competência que foi aprovada nesta Assembleia da República e que a irresponsabilidade da ACSS ainda não fez cumprir. Em segundo lugar, eu gostava de deixar a seguinte pergunta. Novamente sobre o paradigma, porque estamos aqui hoje a falar sobre o paradigma dos acessos aos cuidados em quadros agudos e agudizados. E, portanto, eu gostava de lhe perguntar se não é da opinião de que o mais importante para o paciente não é a quem pertence o serviço de saúde a que se dirige. O paciente que está na escola e tem um acidente, que está em casa e precisa de se dirigir a uma urgência, ou precisa de um atendimento porque tem o seu estado agudizado, não interessa quem é que pertence o serviço de saúde onde vai ser atendido. Portanto, o que interessa são os tempos de espera que tem à chegada desse serviço de urgência, interessa a qualidade de tratamento que vai ter para resolver o seu quadro de saúde e, portanto, a intervenção do Estado deveria estar circunscrita a esta árdua missão de garantir o acesso à saúde dos portugueses, independentemente dela ser um acesso no setor público, no setor privado ou no setor social. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Um minuto para a Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faça o favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Eu basicamente queria agradecer ao Dr. Óscar Gaspar pelas informações que aqui nos trouxe, que foram bastante pertinentes e, de facto, é importante aqui, mais uma vez, demonstra que é importante ouvirmos todas as partes, porque, de facto, continuamos a ouvir sistematicamente e assistimos nesta audição, quer dizer, a tentar desculpas e ouvimos agora aqui relativamente aos seguros de saúde, quer dizer, e eu só vou falar de seguros de saúde, não estou a falar de planos de saúde. As duas maiores redes de prestadores de serviços de saúde têm 2,5 milhões de clientes. Se juntarmos aqui à ADSE, temos quase metade da população com acesso à saúde. E se as pessoas pagam, além daquilo que já pagam em impostos, e nós temos uma das maiores cargas fiscais da Europa. Portanto, se as pessoas, além do que já pagam em impostos, sentem a necessidade de pagar seguros privados de saúde, de pagar do seu bolso o acesso à saúde, e Portugal é dos países que mais gasta em saúde, não vale a pena nós ignorarmos isto. Quer dizer, continuamos a ignorar este facto, a tentar arranjar desculpas. De facto, nós todos aqui, e o Dr. Óscar Gaspar falou, todos aqui defendemos o acesso à saúde das pessoas. Queremos que as pessoas tenham melhores cuidados de saúde. No nosso caso em particular é um bocadinho indiferente onde é que as pessoas vão a esses cuidados de saúde. Já percebemos que para outros partidos não é. Agora, eu preocupo-me verdadeiramente, continuamos e ouvimos aqui do lado mais à esquerda e temos o exemplo óbvio das PPPs. É só perguntar a qualquer habitante de Braga, de Loures, de Vila Franca, se está melhor agora ou não. É só isto que eu queria perceber. Gostava que alguém me dissesse se alguma destas pessoas, destes conselhos, está melhor agora. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português. Muito Faça, obrigado. por favor, Sr. Deputado, um minuto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero, antes de mais, agradecer a compreensão e solicitar a tolerância do Sr. Presidente Óscar Gaspar. Eu vou ter que sair depois de fazer este questionamento, porque eu tenho outra comissão a decorrer agora e tenho que lá estar. Mas, Sr. Presidente, eu quero lhe dizer o seguinte, aquilo que a diferença que nos separa não nos coloca aqui qualquer divergência em termos, aliás, nem desconforto. É claro, o Sr. Presidente tem uma apreciação relativamente à iniciativa privada. Nós temos outra, mas isso não nos pode aqui causar qualquer tipo de constrangimento. Aquilo que lhe quero dizer relativamente a alguma da argumentação que aqui foi aduzida é o seguinte: a gestão privada, há uma questão que alguém me tem que explicar um dia. É criada a ideia de que a gestão privada é melhor do que a gestão pública. O Sr. Presidente conhecerá, tal como eu conheço, gestores privados que foram para a gestão pública e que, por simples facto de entrar pela porta de um hospital público, ficaram incompetentes. Também conheço o contrário, de gestores públicos, pelo simples facto de sair do hospital público e entrar no hospital privado, ficaram competentes.
E, portanto, não é justo, nem sério, nem intelectualmente sério, juntar aquilo que não é possível comparar. A gestão privada com a gestão pública não é a mesma coisa. Não estamos a falar da mesma coisa. A Porta Aberta, que é uma instituição pública, não a tem a gestão privada. E, portanto, aquilo que quero dizer tem a ver até com o simples facto que o Sr. Presidente reconhecerá, é que a gestão pública não tem autonomia. Depende do Ministério das Finanças, depende do Ministério da Saúde e até da tutela que tiver a administração pública. O seu Presidente também será sério, se quiser dizer, em termos de intelectuais, se quiser dizer a razão pela qual as PPPs não continuaram. Não foi por falta de iniciativa do governo do PS, foi porque os privados não quiseram. Sr. Presidente, eu acompanhei esse dossiê e sei muito bem que foi por recusa por parte dos privados. E também sei muito bem o que é que acontecia aos utentes de Braga, que eram enviados para Viana, que eram enviados para o Porto, e o Sr. Presidente também conhece as situações. E obrigado. Quando os casos são complexos, nós sabemos o que acontecia. Eu preciso terminar, Sr. Presidente, mas assim é impossível. E quero lhe dizer ainda mais relativamente às questões dos seguros. É que os seguros têm pés de barro. Os seguros têm coberturas. Os seguros, quantos nós conhecemos, utentes, que depois da cirurgia que não correu bem, tiveram 4 dias nos cuidados intensivos e tiveram que ir para o público, para os cuidados intensivos públicos. Quantos desses? Portanto, não é isto que serve a resposta que nós precisamos. Portanto, nós não estamos aqui a dizer que estamos contra a iniciativa privada. O privado faz o privado, se quiser construir um hotel. Muito obrigado. Srs. Deputados. Eu gostaria de concluir, porque assim preciso de 20 minutos, não é? Srs. Deputados, para além Na verdade, somente para concluir. Para além do mais, as pessoas que nos estão a ouvir lá fora, Exato, não nos estão a ouvir. só me estão a ouvir a mim. Mas isto... E, portanto, vamos... Eu quero concluir esta ideia. É que as pessoas são compelidas a aderir aos seguros. É quando compram casa, é quando têm os cartões de crédito, até nas suas empresas é uma componente salarial a questão dos seguros. E, portanto, quando falamos dos 3... O Sr. Presidente disse aqui o número 3 milhões e pouco. Ora, de 2 milhões, pelos números que nos deu, 2 milhões são subsistemas públicos. Está a juntar logo duas coisas. Mas aquilo que gostaria que o Sr. Presidente aqui esclarecesse, porque a Autoridade de Supervisão dos Seguros de Saúde ou Fundos de Pensões fala em 900 mil. Nós estamos a falar do quê? Dos seguros de grupo e individuais. São coisas distintas. Não, é que juntar todo isto e criar esta confusão, sabe para que é que serve? Eu vou-lhe dizer, Sr. Presidente, serve para criar a descredibilização do Serviço Nacional de Saúde. E é isso que nós não estamos disponíveis. Nós temos esta postura séria. E quando o Sr. Presidente há pouco disse guerra de trincheiras, ao Sr. Presidente, eu quero dizer o seguinte, é que ninguém guerreia sozinho. Só guerreiam e só teimam dois. Um sozinho não a teima. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Terminada esta parte das questões, dou a palavra ao Dr. Óscar Gaspar para responder. O Sr. Doutor dispõe de 5 minutos. Faça favor, Sr. Doutor. Vamos tentar. Muito obrigado. Bom, é deselegante, eu sei que é da minha parte responder agora ao Sr. Deputado do Partido Comunista, mas enfim, vou tentar não ser demasiado provocador, não estando aqui. Por um lado, Sr. Presidente, deixar-lhe aqui o slide que mostrei agora há bocadinho sobre a segunda cobertura e dizer ao Sr. Deputado do Partido Comunista ou a outros deputados, enfim, se quiserem contestar algum dos números, estou disponível para vermos isto, fonte a fonte, onde é que fomos buscar estes resultados. E, portanto, vamos ver se nos entendemos. Eu nunca disse aqui que os gestores privados são melhores que os gestores públicos. Portanto, nos gestores públicos e nos gestores privados, há os excelentes, há os muito bons, há os bons e há aqueles que podiam ter ido para outra profissão, com toda a franqueza. Isso não está em causa. E há pouco o Sr. Deputado dizia, bom, há gestores que são incompetentes no público e depois passam a ser competentes quando vêm para o privado. Mas eu recordo as palavras do Presidente
do Hospital Beatriz Ângelo, em PPP, o Dr. Artur Vaz, dizia exatamente o contrário, dizia assim: eu, enquanto estive no público, toda a gente achava que eu era muito bom gestor. Agora que estou numa PPP, dá a ideia que cometi aqui um pecado e, portanto, passei a ser mau gestor. E, portanto, há aqui, de facto, algum complexo de algumas pessoas em relação à gestão privada que não é justificada. Quer dizer, a gestão privada responde por aquilo que faz, o bem e o menos bem. Agora, não é, de facto, por ser público ou ser privado que é melhor ou pior. E também, há pouco, falava-se aqui no que o Dr. Xavier Barreto terá dito sobre a contratação de administradores hospitalares. Também gostava de dizer isto, também com toda a clareza. Os hospitais do SNS são das maiores empresas do país. Não há muitas empresas no país que tenham orçamentos de 400 milhões de euros, 500 milhões de euros. E, portanto, obviamente, para todos nós, enquanto portugueses, nós todos devemos exigir que tenham uma administração, uma gestão da excelência. Excelência, quer dizer, não estamos a falar não podem ser pessoas pouco competentes ou com poucas competências de gestão, têm que ser pessoas, de facto, muito competentes. Mais uma palavra também para a questão das PPPs, que também a senhora deputada da Iniciativa Liberal e o senhor deputado do PSD voltaram a referi-lo. Eu volto aqui a referir aquilo que disse. Perguntem, por favor, às pessoas de Braga, às pessoas de Loures, às pessoas de Vila Franca de Xira. O que está em causa é que, de facto, os hospitais foram construídos a tempo e horas, sem nenhum tipo de derrapagens e prestando bons cuidados de saúde. E ao contrário daquilo que há uns minutos ouvi, um hospital de Braga ou um hospital Beatriz Ângelo em PPP é um hospital do SNS, com todas as regras do SNS, todas as regras de entrada, das taxas moderadoras, quando fosse o caso de referenciação. Não estamos a falar de hospitais privados, estamos a falar de hospitais públicos, geridos por uma equipa privada, que o cidadão, conforme também foi dito, o cidadão muitas vezes não sabe, em rigor não tem que saber se aquela administração foi nomeada pelo Ministério da Saúde ou foi pelo Grupo A ou pelo Grupo B. O que a pessoa sabe e tem interesse é saber se tem os cuidados de saúde que precisa ou não. Esta é que é a realidade. E, portanto, todas as discussões que se fazem sobre a saúde, a questão é de acesso e garantia de acesso. Não é saber se o hospital é de A ou se é de B. E também, dizendo isto de uma outra forma, o que dizem os manuais é que a questão do acesso não é uma questão de propriedade, é uma questão de modelo de financiamento, como se prova, de facto, nas PPPs. E, portanto, eu posso ter acesso absolutamente aberto, total, ainda que a gestão seja privada, desde que haja uma contratação com a parte pública. Seja aceito pelas partes. Já agora, uma outra questão de relação entre público e privado que não foi ainda aqui referida, e só deixar en passant. A questão do SIGIC. Como sabem, luta contra as listas de espera. Aquilo que eu tenho que dizer, não tenho os números ainda fechados de 2022, só os terei para a semana, mas em 2021 houve uma quebra grande de SIGIC, ou seja, de recurso aos privados, e a informação preliminar que eu tenho a 22 também é que houve uma quebra, ou seja, há cada vez menos recurso ao privado e, admito, ao social. E, portanto, em parte haverá internalização de cirurgias, mas, por outro lado, admito que haja aqui uma menor vontade de recurso aos privados. Depois, terminando como comecei, com uma resposta ao Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches, a questão das maternidades. Duas ou três coisas rápidas. Uma, que não disse há pouco, especificamente sobre as maternidades, mas vou dizê-lo. As maternidades privadas são maternidades que são licenciadas, cumprem todos os requisitos legais. Eu não sou capaz de discutir se aqueles requisitos estão bem, se estão mal, não sou médico, não tenho competências para aferir daquilo que deve ser uma maternidade. Agora, que é o que está na lei e que os privados cumprem. E, portanto, se houver alteração da lei, obviamente também cumpriremos aquilo que for a nova lei. Depois, o Sr. Deputado lançou o repto muito bem da formação e acho que, de facto, tem sentido aquilo que disse. Acho que devemos trabalhar
para haver mais vagas de formação, seja de formação mais básica, seja de especialidade. Depois, em relação à questão aqui há polémica sobre os seguros e sobre os cartões. Eu, quando falo em 3,2 milhões de pessoas em Portugal que têm seguro de saúde, estou a falar de seguro de saúde, não estou a falar de planos de saúde, porque esses haverá mais. E a verdade é que, nos anos da pandemia, os seguros de saúde cresceram 15%. O último dado que temos da Associação Portuguesa de Seguros leva-nos a pensar que o ano passado houve um crescimento também de 2 dígitos. Eu sei que há críticas em relação à questão dos seguros. A própria autoridade, portanto, a ASF, questiona sobre a questão do caráter vitalício, da questão das pré-existências, e, portanto, há aqui caminho a fazer. Agora, também é verdade que nós, olhando para as pessoas que contratam seguros de saúde, vemos que temos pessoas de rendimentos baixos, médios baixos, a contratar. Ou seja, são pessoas que fazem verdadeiramente um sacrifício dentro do seu orçamento familiar para ter acesso a cuidados de saúde. E voltando, Sr. Presidente, com isto me calo, voltando agora da ótica da pessoa para a ótica do sistema, os nossos colegas espanhóis, uma fundação espanhola, fez o ano passado um estudo sobre quanto é que custa para o sistema espanhol uma pessoa que tenha um seguro de saúde ou que tenha um subsistema. E a conclusão deles é que uma pessoa que também recorra a um seguro privado de saúde em Espanha poupa 580 euros ao erário público espanhol e, se só for ao privado, poupa qualquer coisa como 1.597 euros. Eu acho que este era um bom estudo também para fazer em Portugal, e há um outro ainda mais simples que pode ser feito e que pode ser pedido pelas senhoras e pelos senhores deputados. É perguntar às pessoas os sistemas do SNS sabem se o cidadão que entra portas adentro é da ADSE ou não é da ADSE. E pergunte-se, veja-se, quanto é que poupa o erário público, quanto é que poupa ao SNS o facto de uma pessoa ter a ADSE, quanto é que gasta a menos no SNS. E, em parte, repito, essa pessoa gasta menos no SNS porque esteve disponível para pagar os 3,5% do seu bolso. Dito isto, Sr. Presidente, a saúde em Portugal, a saúde dos portugueses merece mais. Saúde os senhores deputados por termos feito este debate e por me terem convidado para ele, e estamos aqui porque estamos no mesmo setor, puxamos para o mesmo lado, e estamos convictamente conscientes de que a convergência é que vai permitir encontrar melhores soluções para a sustentabilidade do sistema de saúde. Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Dr. Óscar Gaspar. Agradeço-lhe as explicações que foram dadas, os seus contributos, que do meu ponto de vista são importantes, as suas reflexões, que são também muito importantes para nós. Havemos com certeza de nos encontrar mais vezes, neste ou noutros fóruns. Dou por terminada esta audição, vamos fazer um intervalo pequeníssimo de 1 minuto e meio e começaremos a segunda audição. Muito obrigado.